No último vídeo de Kaguya, uma das hipóteses levantadas do que eles poderiam se focar nesse último arco e uma das perguntas não respondidas da série era sobre a mãe dos Shirogane. Essa figura esteve sempre presente por causa da sua ausência como uma sombra que criou o caos na vida do marido, mas, muito mais importante, na vida dos irmãos Shirogane. Até então, nós sabíamos que ela era uma pessoa muito focada no trabalho e que até teria abandonado a família para se focar nele. Ao longo da história, nós tivemos possibilidades jogadas ali de que talvez isso tivesse até a ver com a empresa da família da Kaguya tentando sabotar a empresa da família do Papa Shirogane, que talvez ela tivesse envolvida nesse conflito entre empresas. Então, nesses últimos capítulos que a gente está na reta final de Kaguya, a gente tem, através dos olhos da Kei Shirogane, finalmente a aparição da mãe. Esse que é um dos capítulos mais indutores de fúria que eu já experimentei nessa obra, que de alguma forma teve gente no final nos comentários dizendo que de alguma forma entendia o lado dela. A gente vai conversar sobre isso. No capítulo 272, chamado simplesmente de o capítulo final da Kei Shirogane, nós vemos a Kei lidando com a ausência do irmão e ainda tendo que lidar com ele ligando sempre para cuidar dela. E finalmente, nesse momento de ausência do Miyuki quando ele está nos Estados Unidos, olha só que conveniente, aparece essa manipuladora megera miserável dessa mãe querendo jantar com ela. A Kei é uma adolescente e isso vai se tornar extremamente importante durante a nossa discussão sobre esse capítulo. Ela se senta com a mãe, que expressa o que parece ser uma preocupação de como ela estaria, mas isso é imediatamente desfeito quando é revelado que ela está preocupada sim é com seu próprio desejo de poder dizer que os filhos estão bem, e não com eles estarem bem de verdade. O próprio autor, para o seu crédito, marca que ela é realista, entre aspas, e egoísta, dizendo que as pessoas têm que conseguir ser independentes, apesar das tendências de empatia na nossa espécie. E foi por causa dessa influência que os irmãos têm dificuldade de acreditar no amor sem ele ser dado como uma relação comercial de benefício mútuo. Tá, mas então por que essa mulher está ali? Ela está ali para chamar, olha isso, chamar a filha para ir morar com ela em Xangai. Porque nesse momento que o Miyuki foi embora, que diga-se de passagem, ele sim é a verdadeira mãe da Kei, e que a Kei tá frágil, essa maldita veio dizer que é o que faz sentido, que lá ela poderia proporcionar muito mais para a filha do que o seu pai. A menina sente o terrível poder da mãe nessa circunstância, ainda mais nesse caso que ela foi traumatizada por essa mulher e supostamente levada a acreditar que ela tá sempre certa, que foi por ela que a empresa deu certo e por causa do pai não ter seguido seus conselhos que a empresa começou a dar errado. O que eu discordo completamente, tá? Ao meu ver, a última coisa que essa mulher tá é certa. Quando eles se separaram, essa mulher arrastou a Kei com ela sem pedir nem oferecer para o Miyuki o mesmo. Porque, segundo as palavras dela, seria mais fácil lidar com uma menina e que ela não podia oferecer lugar para os dois e avançar a carreira ao mesmo tempo. E ela acha, olha isso, ela acha que o motivo da Kei ter saído de lá foi que o ambiente era estressante por causa do trabalho dela, mas que agora ela podia lidar com ela melhor e que não casaria de novo até ela ter crescido. Olha, sinceramente, só de contar essas coisas já tá me dando um certo nervoso. E a mulher continua falando como se tivesse resolvido, como se ela estivesse lá só para informar a filha de como seriam as coisas. É nesse momento que a Kei diz que não. E aí é óbvio que a mãe não vai tomar esse não, na verdade ela nem considera. Ela fala, ah, mas eu posso te oferecer mais dinheiro. E a Kei diz que não, de novo. E ela pergunta, por que é que você não ofereceu isso pro Miyuki antes dele ir embora? Você tem alguma noção do que a sua ausência, e aqui eu adiciono que ela não disse, a sua completa falta de qualquer função de mãe na vida dele fez com o seu psicológico de se sentir igual um bosta que não merece nem a própria mãe, quanto mais qualquer outra coisa? E sabe o que ela diz? Essa manipuladora desgraçada que merece pagar todo esse horror que ela fez na vida dessas crianças? Ela diz que a performance dele aumentou por causa disso. Ela diz que ele é o tipo de pessoa que precisa de um estresse na vida para aumentar a sua produtividade.
Sabe o que me dá raiva nessa história? Isso, eu tô sorrindo pra tentar deixar o clima um pouco mais leve, mas é algo difícil pra mim. O que me dá raiva é que existem pessoas assim. Eu conheci gente assim. Não os meus pais. A eles eu sou muito grato. Eu acho que nunca vou conseguir demonstrar o quanto eu sou. Mas eu conheci gente assim e eu conheci pais assim. A Kay diz o que a gente queria era uma mãe. E sabe o que ela responde? Que ela realmente ama eles. E que são eles que não conseguem enxergar isso. Olha, eu disse no começo do vídeo que era importante para nossa discussão que a Kay é uma adolescente. E eu disse isso porque, se fosse eu com quase 30 anos de frente para essa mulher, você pode ter certeza que eu teria páginas e páginas do que eu gostaria de falar para ela. Mas não adianta, e sinceramente, eu não me importo. Eu não me importo com esse tipo de pessoa. O que me importa, sim, são as vítimas desse tipo de manipulação. Eu me preocupo, sim, com os filhos desses pais manipuladores. Pessoas que nunca deveriam ter sido pais, que ao invés de criar um ninho e suporte para uma criança se desenvolver da melhor forma possível, não, resolvem fazer experimentos egoístas e nunca admitir os erros que cometem. A Kay fala num momento muito real de que a gente vai sentar para conversar de novo quando eu for mais velha, colocando ali o limite do que é a adolescência, de palavras que ela não era capaz de articular naquele momento, mas que precisam ser faladas eventualmente. E é claro que o Shirogane, que de novo é a verdadeira mãe dessa garota, liga para saber como é que ela tá. Porque ele viu nos stories da mãe, ela, é claro, chorando, manipulando ainda mais agora o público em volta dela, perguntando por que meus filhos não conseguem me entender, talvez eu seja a pessoa errada. Só lágrima de crocodilo. Isso é uma manipulação clássica. Esse capítulo, como vocês perceberam, mexe comigo. Eu peço que vocês me dêem uma colher de chá, caso eu passe um pouco do ponto em algum momento. Ele envolve questões pessoais, de pessoas queridas que passaram por situações assim. Eu demorei semanas até estar num estado mental que eu pudesse até falar desse vídeo, e eu fiquei muito chocado e triste que tiveram essas pessoas que nos comentários estavam falando que entendiam o lado dela, de alguma forma simpatizavam. Mas a gente não conhece a vida dessas poucas pessoas e eu não tô aqui para julgar. O que eu tô aqui para fazer é dizer que uma mãe não escolhe um filho. Ela não escolhe o que é mais conveniente para ela. Ela não joga sobre seus filhos a obrigação de ter que entender ela. É ela que é a mãe. É o adulto da relação que tem a obrigação de se fazer entender. E que não importa que grande plano mirabolante ela tenha na cabeça dela, você nunca abandona um filho e depois disso continua se considerando uma mãe. Isso é absurdo. O que a gente vê nesse capítulo é uma criança. Uma criança egoísta que por acaso teve 2 filhos. E é uma pena que a Kay ainda seja adolescente e não tenha podido jogar na cara dela exatamente o que eu tenho certeza que ela estava sentindo ali. O que essa mulher fez com a Kay, mas principalmente o que ela fez com Miyuki, é criminoso. Como uma última mensagem, se você tem uma pessoa parecida com essa mulher na sua vida, um familiar egoísta, cego, cheio de autojustificativas que dá um jeito de fazer com que, na verdade, você que não está enxergando como ele é maravilhoso, você não tem que ser definido por essas pessoas. Tem uma citação que é atribuída a um grande general romano, Scipio Africanus, que diz que ele uma vez enfrentou o grande Aníbal, inimigo de Roma, e ele fez toda a sua carreira lutando contra a família do Aníbal. E ganhou grande fama por causa disso. É dito que, finalmente, ele e o Aníbal vão se enfrentar numa batalha. E antes dessa batalha derradeira, o Aníbal chama ele e diz assim: o que você é hoje é por causa de mim. Todo o capítulo foi indutor de fúria para mim. Mas esse momento dessa audácia criminosa que essa mulher falou, a mesma coisa que o Aníbal disse, é o que tanto o Scipio quanto a Kay vão responder de volta quando ela for mais velha. Que não, o que eu sou, o que eu me tornei, não é por sua causa, não é pelo seu plano, é apesar de você.
A própria ideia de que você cria um trauma para que alguém cresça, isso é ridículo. O que causa trauma é a vida. Todo mundo que viveu um pouco já descobriu essa verdade. Não tem que criar trauma nenhum. Os traumas vêm e o papel da família é de segurar, é falar assim, respira, vamos pensar junto. A gente vai encontrar uma forma de você conseguir superar qualquer dificuldade que apareça no seu caminho. Você não está sozinho. Esse foi um capítulo difícil de digerir e se você teve que lidar, se você está tendo que lidar com alguém assim, saiba que você pode se tornar o que você quiser apesar de qualquer pesar. Apesar de qualquer pessoa lastimável como aquela mulher. É claro que nenhuma família é perfeita, eu não estou dizendo que a minha é. Na verdade, eu tenho certeza que nenhuma é. E também não estou dizendo que você tem que cortar necessariamente essa pessoa da sua vida. Talvez você encontre maneiras melhores de convivência. Mas o que eu estou dizendo é que, caso você tenha que cortar essa pessoa da sua vida, saiba que ninguém pode te julgar por isso. Eu acredito em você e eu acredito que você tem o direito de ser feliz, de ser muito, muito mais do que eles querem que você seja dentro desses planinhos de bosta deles.